hoje nós estudaremos Gênesis 41, 1 até 44, Miquetes no final, e eu quero aproveitar hoje para dar duas revelações muito grandes, muito fortes. O estudo é muito profundo, a gente não daria para falar nem 2, 3, 4 versículos, mas eu vou tentar te dar um prisma, um enfoque messiânico da redenção. Sabe que eu observei alguns tempos atrás? Que as próprias palavras das parashot, das porções semanais, nos abençoam. Se eu chegasse e falasse só o título, Miquetes, hoje é a palavra Miquetes, no final, já me abençoa. Então, se você tem um pouquinho de visão, lembra que a primeira porção que estudamos foi Bereshit, depois do Ano Novo Judaico, e Bereshit fala de aliança. O homem estava no paraíso, no Éden, peca e é separado de Deus. E Deus imediatamente começa, através da semente da mulher, não é assim? Em Gênesis 3,14, a preparar a redenção, através de um que viria, não é? Que seria o Messias, o Mashiach. Aí, o que acontece? De Bereshit até Noé, o que acontece? O mundo se separa de Deus e a humanidade entra em pecado, aberrações sexuais, terrível. Irmãos, o mundo é mau. E esse mal nós já experimentamos na época do dilúvio. Aí o que acontece? Deus manda livramento. Toda vez que Deus traz livramento, Ele traz juízo. Ele livra uns e juízo para os outros. Isso é bíblico, irmãos. Então não se iluda, os dias são maus, não é? E haverá juízo para esse mundo aí. Olha para mim. Olha, vou lhe falar. Eu nunca vi, com os meus 61 anos de idade, o que estou vendo agora. A imoralidade virou direitos humanos. A imoralidade. Toda imoralidade está virando direitos humanos. Já pensou isso? Tudo que é imoral, tudo que é antibíblico, agora é direitos humanos. Então, o mundo está endossando como direitos humanos imoralidades, coisas abomináveis a Deus. Abomináveis, tudo é direito humano, né? Além de tirar passaporte para cachorro e gato agora. Fica imaginando lá na alfândega, por favor, me mostre o retratinho do cachorro. Confere, vamos conferir. Irmãos, olha, a coisa está ficando terrível. Bom, então, tudo bem. Eu quero dizer para você que o mundo estava no caos. Deus faz o quê? Entre no meu descanso. Isso quer dizer Noé quer dizer, entre no meu descanso. Deus então faz o quê? Com Noé, Deus traz livramento de Noé com a sua família, mas traz juízo ao mundo, não é? Depois, o que ele fala? Entre no meu descanso, mas não pare. Lecha, vá por ti, ou seja, vá fazer a sua parte. Isso é uma mensagem que os crentes não gostam, só quer ir para o céu, prosperidade, bênção, não é? Peraí, vai fazer a sua parte, vai estudar, vai se preparar, não é? Quer prosperidade, quer cura, vai aprender a comer, vai aprender a viver melhor, vai fazer um pouquinho mais de ginástica, de atividade física, do que ficar orando para o colega baixar ou para outra coisa assim, tá certo? Então, irmão, vá por ti, faz a sua parte, você está em aliança com ele. Lembra que Bereshit foi aliança adâmica, aliança noética, não é? Vai Erá, e ele se revelou. Então, quando você faz a sua parte, Deus se revela a você, meu irmão. Ele se mostra, como mostrou a Moisés, ele mostra a face. Não é verdade? Depois, outra palavra, todo. Deus não quer só você, Ele quer a sua família, Ele quer preparar uma geração, porque Ele tem um propósito. Qual era o propósito das gerações? Trazer o Messias, trazer a redenção ao mundo, não é? Esses são os verdadeiros direitos humanos, é o Messias, não é? Depois Vaishlar, ele envia quem? Jacó enviou seus mensageiros, da mesma maneira que Deus envia os profetas, depois envia o Messias, na sua primeira vinda. Depois vai Yeshev, e Jacó habitou em tendas. Yeshua habitou em nós e tabernaculou em nós. A palavra é tabernacular, ele tabernaculou, fez a tenda conosco. E agora a palavra Miquetes, no final, algo será revelado. Então hoje eu fiquei pensando, por que agora chama Miquetes no final? Ainda há mais duas parashot para encerrar Gênesis. Eu falei, Deus está escondendo uma coisa aí. E eu tenho certeza que eu vou falar hoje no final. E esse final fala de quê? Da segunda vinda do Messias. Então hoje eu tenho que ver a segunda vinda do Messias, se eu estou certo, aqui em Miquetes, porque fala no final. Deus tem o Bereshit no início, mas ele tem o Miquetes no final.
E diz a Bíblia, melhor ao final do que o início das coisas. Não é verdade? Então, o final será a vinda, a redenção de Israel, será a redenção das nações, a volta do Messias, do Mashiach, mas haverá uma igreja para o final. Agora olha para mim, eu quero fazer um parentezinho muito sério, e eu quero que você que está me ouvindo, você vai liberar essa palavra. Eu chequei na internet aqui agora, só tem 400 pessoas plugadas, normalmente eu tenho 1000, eu não sei porquê, espero que as pessoas liguem, sintonizem a internet, ou pelo menos se você não vê, se você está aqui presente, se você está ouvindo, indique irmãos para ouvir essa palavra, principalmente pastores, porque eu quero um milagre. O meu pedido para Hanukkah hoje não é para você, não é para mim, o meu pedido é para a igreja do Senhor, amém? Eu acho que alguém tem que pedir pela igreja, eu peço pelo corpo do Mashiach, pelo corpo de Cristo, pela igreja, porque a igreja está perecendo nos dias maus. Paulo já falou que no final, no Miketz, no final, ela entraria em apostasia. E nós temos visto, basta você ligar a televisão, assistir alguns cultos, você está vendo como a igreja está se desviando, muitas vezes dando enfoque errados, não é? Ou estranhos, ou até, sei lá, até nocivos. Então, uma igreja. E eu quero compartilhar com você a Kahal de Yeshua, a congregação de Yeshua, a igreja de Yeshua. Igreja é uma palavra que aparece lá no Antigo Testamento pela primeira vez. Isso não é invenção de Atos dos Apóstolos, a igreja. Não é invenção dos apóstolos, nem de Jesus, nem de Paulo. Aí a palavra Kahal já está lá em Êxodo capítulo 12, quando aparece a primeira vez a palavra igreja no Antigo Testamento. Então, nós vamos fazer o seguinte, o que a igreja é? A igreja não é um somatório de gente, ou de famílias. Eu me lembro do ginásio, já falei isso aqui, o Felipe gosta quando eu lembro do ginásio, quando o professor de física falava assim, de ciências, vamos tirar a temperatura dos animais. O homem tinha 36 graus e meio de temperatura corporal, e qual seria a temperatura do mosquito? Aí o professor deu isso. Aí todo mundo deu um termômetro e falou assim, agora tira a temperatura do mosquito. E a gente não conseguia pôr debaixo da asa do mosquito um termômetro. Então, como podemos fazer? E o professor ficou errado. Aí nós tivemos uma ideia, vamos colher mosquito, encher um copo de mosquito, depois tampava com papel celofane, é isso, e enfiava o termômetro. Aí o termômetro tiraria a temperatura média dos mosquitos. E por incrível que pareça, era 39 graus, sabia? Se me lembro bem. Então, era uma coisa diferente. Então, a temperatura média, assim o Espírito Santo está fazendo com a igreja. Está enfiando o termômetro dele, vendo a espiritualidade da igreja. Tá certo? E como é que você vê isso? Vê pela temperatura média. Se os crentes são carnais, conforme 1 Coríntios 3, Romanos 7, se vai para o lado da carne, o Gálatas 5 vai pelas obras da carne, quando a igreja se junta, dá o quê? Carne. Uma igreja carnal. Se a igreja o membro é espiritual, santo, santificado, separado, quando ele se junta, todo mundo ser santo, é uma igreja santa. Por isso que eu não creio em avivamento de igreja, eu creio em avivamento de pessoas, de indivíduos. Por isso que a nossa visão é restaura o indivíduo restaurado gera a família restaurada, e um conjunto de famílias gera uma igreja restaurada. Tá certo? Esse é o caminho sensato e lógico da gente trabalhar com a igreja. Não é? Muito bem, essa palavra é para você, meu opositor, que me acusa na internet de ser judaizante, só vê a restauração como algo judaico, mas não vê o que eu vou falar. Hoje eu vou falar de 30 itens, diga 30 projetos, itens da restauração. Vocês vão ver que a parte judaica pouco me importa. É verdade, pouco me importa. Eu não estou preocupado com a amidá que eu faço, eu creio nela, que são orações milenares que Yeshua fez, eu creio nela. Mas eu não me prendo à liturgia judaica, não. Eu não estou preso a um kippá na cabeça, a um talit, eu não estou preso a essas coisas. Tá certo? Agora eu vou falar 30 coisas, porque eu volto ao contexto judaico, que eu chamo de restauração, eu não chamo de reforma. Então, essa turma aí que é contra, chama a gente de restauracionista, e fica aí fazendo essas bobagens de internet, essas essas bobiças que põem aí a nosso respeito, são falsos. São falsos. Mesmo gente que já foi dessa casa, são falsos. E são falsos mensageiros do Senhor. Por quê? Não está condizendo o que nós falamos. E eu vou pôr na tela os 30 pensamentos que eu tenho, que já falei, mas hoje eu tive a felicidade de colocar os 30 juntos. Talvez você possa entender melhor do que meus livros. Não é? Então vamos lá. Primeiramente, uma igreja espiritual versus uma igreja carnal.
É lógico que eu quero a espiritual, mas eu tenho que avaliar a carnal. Por exemplo, na igreja espiritual, ela vai enfocar a liberdade total, tá certo? A libertação total. Olha, eu não tenho tempo de citar todos os versículos bíblicos, mas tudo é baseado na Bíblia. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, 23. Sede irrepreensível o vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo. Irmãos, a igreja, na época dos meus pais, só pregava arrepender, aceitar Jesus para ir para o céu, ser livre do inferno. Ai, que mensagem pobre! Será que era só isso que eu tenho que ser crente para não poder purgar no fogo do inferno? Será que essa é a mensagem bíblica? Quando a Bíblia fala espírito, alma e corpo. Então, ser liberto do espírito é nascer de novo. Mas ser liberto da depressão, ser liberto dos seus pensamentos não alinhados com a palavra. Por isso Paulo fala, renovemos as nossas mentes, nossos pensamentos, nossas ideias. Não, o crente quer aceitar Jesus, levantar a mão para ir para o céu. Espera aí, calma, sente aí, fique quieto. Deus não quer você no céu, Deus quer você restaurado. Se você está sofrendo de medo, se você está sofrendo de insegurança, se você está deprimido, se você está sofrendo doenças da alma, de tristeza, doenças de fixação mental, de neuroses, de psicoses, irmão, precisa de uma libertação total, porque o que adianta nascer de novo se a alma não ajuda, se o pensamento não casa? Ora aí, irmão. Ah, Rabinho, quem dera eu orar. Não consigo. Por quê? Está preso na mente dele. Muitas vezes, eu não estou acusando que toda depressão é demônio, não estou falando isso não. Mas a vida nos leva à depressão, certo? Diga ao seu vizinho, saia dela! Em nome de Yeshua. Eu que fico esperto. Eu que tenho que ficar esperto, porque se eu não ficar, a depressão me pega. Por que eu sou algum ET? Eu sou algum extraterrestre que estou imune a essas coisas? As notícias são ruins. Eu me lembro do C. Lewis, um crente inglês de 150 anos atrás. Esse homem viveu fora do tempo, é um profeta, eu gosto de ver os profetas, vivem fora do tempo dele. Esse homem falava, naquela época, 150 anos atrás, o C. Lewis falava, eu não assisto, não leio jornal, que não tinha nem televisão, eu não tinha nem rádio, era só jornal. Eu não leio jornal, sabe por quê? Porque as notícias me afastam do reino dos céus, porque elas não colaboram nada para a perspectiva divina. Eu fiquei pensando, que coisa, o cara escreveu isso há 180 anos. Quando eu vejo a televisão, é só estrupo, só morte, e mostra a cabeça, e mostra o corpo, e mostra o cara lá, e mostra a marca, e mostra os paramédicos, e mostra... Nada é visto na perspectiva divina, na perspectiva humana. Dá ibope, sangue, notícia ruim. Ai, que coisa! Olha, se você não ficar esperto, até a notícia te leva à depressão. Libertação total. Mas uma igreja carnal quer prisão total. Prisão aonde? A sua denominação. Ao homem, ao líder, ou à mulher. Pior ainda quando tem igrejas que tem líder mulher. Ai, que coisa. Não que eu sou contra as mulheres. Gente, é uma prisão total. Uma denominação daquele tipo que fala, eu estou certo, o resto é primo, é errado. Ai, já virou seita. Qualquer igreja, em nome de Yeshua, eu afirmo isso, que disser que tem a verdade absoluta, saia dela que já virou seita. Qualquer uma, pode ser a melhor, pode ser a mais bonita, mais rica, mais ungida. Se disser essa coisa, que tem a verdade absoluta e desconsidera o corpo de Cristo, saia de lá dessa seita. E está cheio de seita nesse país. Cheio de igrejas, quer tradicionais, pentecostais, meio campo, cheio de seitas. Prisão total. Fanatismo, gente doente, gente com a cabeça obtusa. Gente religiosa, gente encapotada, gente com pensamento obtuso. Por isso que os incrédulos nos acusam, é crente alienado socialmente. Yeshua nunca foi considerado que estava alienado socialmente. Pelo contrário, onde ele passava, beijava, puxava a corda dele, do vestido, do tzitzit dele. E tocava em Yeshua. E queria ver Yeshua, queria beijar Yeshua. Igreja espiritual, Machia, redime você para ser semelhante a Ele. Ei, esse é um ponto da restauração fantástico. Eu estou aqui para Deus, Romanos 8, que diz que o maior propósito de Deus é ter filhos semelhantes ao seu filho, Yeshua HaMashiach. Mas o que a igreja carnal fala? Cristo vai lhe dar o que você pede. Olha, você viu como é que vai para o lado da carne? A igreja pede que ele atende.
E tem outros piores, né? Pede à mãe que o filho atende, distanciou mais ainda. Bom, eu quero falar o seguinte, eu vou ter que bater em alguém, mas não é meu propósito, é amor. Deus exorta quem ama, diga, Deus exorta quem ama. Se Deus vai me usar hoje, eu com 1,69 m. Mas não, Deus não me deu esse privilégio de ter 1,70 m. Cansei de mentir para as meninas quando eu era incrédulo. Sua altura, 1,70 m. Nunca tive. Confesso, nunca tive. Menti. Era das trevas. Mas hoje eu me orgulho de 1,69 m. Não sou tão baixinho assim. Deus pode me usar para exortar aquele que Ele ama. E Ele ama a noiva do Filho dele, que é a igreja. Igreja, quer você ouça ou deixe de ouvir, pouco me importa. Importa que Deus tenha levantado ministérios como os nossos para mostrar as diferenças e consertar as coisas, porque Deus te ama. A igreja carnal dá, a igreja espiritual dá espiritualidade e crescimento. Mas a igreja carnal dá uma religião material. Não é isso que vocês estão vendo aí, não? Religião material. Uma igreja verdadeira ensina a adorar, orar e servir. Uma igreja carnal ensina a idolatrar, rezar e pedir. Falei bravo? Não estou julgando ninguém. Não quer dizer que todo mundo é rotulado assim. Mas não há lugar para idolatria. Muitas vezes o crente não idolatra uma imagem de Virgem Maria, mas idolatra o pastor, idolatra o carro, idolatra a casa e idolatra, pior ainda, a denominação dele. Ai, que coisa horrorosa. Uma igreja espiritual ensina a palavra para mudar. Uma igreja carnal ensina dogmas e crenças. É ou não é? Lembrando os crentes que estão pensando nos outros irmãozinhos aí de Roma, lave a sua roupa em casa. Você está cheio de dogma. Se você se afastou de Israel, você já está num dogma. Se você acha que o Israel de Deus, que Deus rejeitou, você já está em dogma, em crenças. A igreja espiritual ensina a palavra para mudar. Por que eu preciso aprender a palavra? Para mudar, diga. É para ir para o céu, ficar lá com São Pedro e São João. O que é São Pedro e São João? Tocando harpa. Que isso, irmão? Tocar harpa no céu? Onde é que você já se viu isso? Ai, meu Deus, eles pintam um céu de menino infantil do jardim de infância que a pessoa cresce com aquele céu na cabeça. Culpados são as escolas dominicais dessas crianças. Então, não vou falar disso aqui não, que eu ficaria um seminário falando sobre dogmas e crenças. Uma igreja espiritual ensina os princípios do reino para ser. Uma igreja carnal ensina bens materiais para ter. Não é isso que nós estamos vendo na televisão, não. Tenha. Ei, eu falei que eu não posso citar os versículos bíblicos, não dá tempo, mas Êxodo 12, Deus diz para Abraão, se tu uma bênção. Se os crentes fossem um pouquinho mais atenciosos ao hebraico, ele descobriria que no hebraico não tem o verbo ter. A língua que Deus usou na Bíblia não tem o verbo ter. Como faz uma teologia cristã em cima do ter? Se nem na Bíblia tem a palavra ter. Na Bíblia você não diz eu tenho um carro, você não tem nada. Em hebraico se diz, existe um carro para mim, porque eu não sou dono de nada, dono é Deus. Numa igreja espiritual, ensina-se a liberdade nas diversidades, ou seja, respeito o indivíduo. Eu sou diferente do Jaime, o Jaime é diferente de mim, e assim vai. Mas somos um em Cristo. Amém? Essa é uma visão madura, diga madura, de ver as coisas. Toda vez que um de nós assume uma pretensão da verdade absoluta, gerará oposição e divisão. A divisão nasce porque alguém pensa ser a verdade absoluta. Está entendendo? E a igreja carnal. Todo mundo igual. Vai vestir igual, quipá igual, véu igual, sapato igual, batina igual, todo mundo igual. Gente, Yeshua, Deus não vê a igreja igual. Talvez no corpo de Cristo nós sejamos a unha do mindinho, mas somos o corpo. Nem por isso eu vou desprezar aquele que é pezão, o orelhão, o bocão. Tem gente que nasceu para ser boca. Talvez eu seja essa unhazinha,
um grão de areia no ministério do Senhor, mas sou. E preciso respeito, e preciso, você é meu opositor. Você vai pagar caro e bater com o próprio Deus. Que Deus te repreenda, porque Ele é a minha vingança, não eu. Eu abençoo os inimigos, como Yeshua ensinou. Essa é uma igreja espiritual. A carnal, vão para a internet brigar. Eu não vou brigar com você. Eu não perco o meu tempo. Outra coisa, a igreja espiritual ensina a conquistar. A igreja carnal ensina a depender. Não é assim? Ele fica dependente da dominação. Ele fica dependente do nome. Ele fica dependente dos cultos. Ele não é ninguém. Deixa eu ser um pouquinho mais bravo. Pode ser? Eu já falei aqui algumas vezes que o bezerro do ouro do crente é o milagre. É a cura. Tem igreja que só fala a cura. A cura é importante? É. Deus quer curar? Quer. Mas você não pode fazer uma doutrina de cura. Porque Ele cura a hora que Ele quer, quando Ele quer, a quem Ele quer. Você não pode manipular Deus. Porque as pessoas vão à sua igreja para receber o quê? O bezerro de ouro. Ou seja, o milagre. Ficam crentes vazios, crentes supérfluos, crentes carnais. Satanás, na primeira rasteira, ele cai. Cadê fulano? Já caiu. Não tem preparo, não tem palavra. Como Paulo fala em Coríntios 3, eu queria dar comida para vocês, mas não passo de leite. Hoje Paulo falaria, estou dando danoninho para vocês. Queijinho para vocês brincar, e sopinha de potinho para vocês. A igreja verdadeira, espiritual, quer dar um milênio, um reino de justiça, de paz e alegria, Romanos 14. Mas o que a igreja carnal quer? Um paraíso cheio de prazeres. Você já viu isso? O céu dos crentes é cheio de prazer, mais ou menos igual outras religiões por aí. Tá certo? Uma igreja espiritual nos leva a um céu real. A igreja carnal nos leva ao céu como fuga. Tem gente que fala, não vou comprar não, Rabino, vou comprar apartamento, para quê? Jesus está voltando. Eu vou fazer vestibular para poder ralar na vez. Jesus está voltando. Isso é uma fuga. Seu crente preguiçoso. Vou dar uma direta aqui, hein? Muitos de vocês estão conosco há 17 anos e estão na mesma posição que se entrou aqui. Não fez o curso superior, não cresceu. Cresceu na palavra. Muitas vezes a gente vê crescimento na palavra. Irmãos, faça um curso, fale uma língua, se vire. Se vire. Deus te deu capacidade, dons, talentos. Você está na mesma posição 5 anos, 10 anos, 17 anos. Mas que coisa! A pessoa não move nada para se fazer melhor, nada para poder produzir um pouquinho mais, nada para poder ter um pouquinho mais de dinheiro, para poder abençoar mais os outros. Ai, que pobreza de espírito. Essa é uma igreja carnal, é um céu, é uma fuga. A igreja espiritual é centralizada na pessoa de Yeshua. Agora, a igreja carnal é centralizada na pessoa do líder da igreja. Gente, desculpa aqui, com todo respeito. O dia que eu colocar uma placa aqui, Ministério Marcelo Guimarães, afaste-se de mim, já virei seita. Porque eu não sou ministério coisa nenhuma, eu sou servo. Ministério do Senhor. Ministério fulano de tal. O que é isso? Glória a Ele. Bom, não vou falar muito disso não. A igreja espiritual centralizada nos princípios da Torá. A igreja carnal só quer a graça. E a graça irresponsável. Vai debaixo da graça, vai debaixo da lei, vai debaixo da graça. Como se a graça pudesse comer tudo o que quer, pudesse falar o que quer, pudesse viver do jeito que quer, pudesse fazer... Irmãos, pelo contrário, a graça requer uma cerca que chama Torá, que chama lei, para proteger seu estado de graça. Porque na Torá, se eu não deitar com uma mulher na cama, eu não adulterei. Mas Yeshua falou, se você olhar com olhos impuros, você já adulterou com ela. Pô, Jesus, por que você foi falar isso, pô? E Yeshua disse, se você chamar o seu irmão de raca, de maldito, de burro, de trouxa, de idiota, você já pecou. Desonrou o seu irmão. Você já está em... Se odiar o seu irmão, sabe o que Yeshua falou? Você já assassinou o seu... Ô irmão, peraí. Ô Yeshua, misericórdia. Mas os crentes acham que é graça, tudo na graça, aleluia, graça. Aleluia, tudo afundando. Tá certo? Porque não tem referencial da graça. A graça tem início, tem fim. A graça tem caminho. A graça tem uma estrada. A graça é o caminho da verdade, da vida. Yeshua é a Torá, Ele é a vida.
Ele é uma instrução de Deus. Como você quer jogar fora? Ah, mas está em Gálatas. O que é que está em Gálatas? A maldição da lei. Ai, que coisa horrorosa. Se a lei é maldita, eu rasgo essa palavra agora. E começando o Novo Testamento. Yeshua não disse que ela é maldita. Yeshua veio cumpri-la. Se ele cumpriu, porque ele não desvalorizou ela. Paulo fala em Romanos 7,12, 7,16, que a lei, a Torá é santa, justa e boa. Como é que ele pode falar que ela é maldita no capítulo 3 de Gálatas? Traduções erradas, meu amado. Qualquer um na graça que não anda segundo a lei, vai trazer maldição para si. Se eu estou na graça e vou adulterar, se eu estou na graça e vou mentir, se eu estou na graça e vou dar cheque sem fundo, vou mentir, vou errar minha assinatura para o cheque voltar. Ele está se afastando da graça. Porque está um crente, a graça sem a lei. Como eu falei lá em Toulouse, na França. A graça sem a lei fica sem graça. Só que em francês não deu sentido, porque a palavra graça aqui é fazer graça, né? Fazer palhaçada. Né? Bom, vamos lá, vamos continuar. A igreja espiritual preserva os princípios judaicos nas Escrituras. A igreja carnal aboliu o contexto judaico do Novo Testamento. Jesus é um túnica vermelha, de túnica branca com capa vermelha, olhinhos azuis e cabelos louros, e nariz tão perfilado que parece que nem ser humano. É um tipo europeu que nunca existiu. Jesus é um judeu arábico, não é? Com as aparências morenas, cabelo crespo. Está certo? Pintaram Jesus todo como José com o faraó, né? A igreja espiritual celebra as festas bíblicas. A igreja carnal celebra as festas pagãs. Lembrando você que sábado é uma festa. E o Deus Sol, o Sunday em inglês, Deus Sol, o Sonntag em alemão, o dia do sol, é o Deus Sol, é o domingo. Tem gente trocando as bolas aí. Ok. Vamos continuar. Não estou mandando ninguém guardar o sábado, mas há uma verdade a ser dita, que o dia do Senhor não é o domingo, a primeira-feira é o Shabat. E Mateus 12 fala, o Senhor Yeshua é o Senhor do Shabat. Só esse motivo já bastaria para eu saber que Ele é o Senhor do Shabat. Eu amo Yeshua, sigo Yeshua, adoro Yeshua, quero morar com Yeshua, quero casar com Yeshua, mas não quero o dia que Yeshua guarda. Uai, peraí, que estranho. Muito estranho. A igreja espiritual, ela promove a qualidade de vida e ensina a lutar. A igreja carnal promove uma vida sem problemas. Não é? Venha ser crente, os problemas acabem. Quem falou agora que vai começar os problemas? O dia que eu converti, eu perdi todos os meus amigos incrédulos. Todos me deixaram. Eu não pedi, eu continuei, eu ia bater lá, falei, por que você está me rejeitando? Por que você não me telefona mais? Você é meu amigo desde a infância. Você agora é fanático. Eu sou fanático. Quer dizer, é uma outra proposta. A igreja espiritual conectada a Israel. A igreja carnal conectada a outras nações. Não vou falar, mas pode ser Roma, pode ser Coreia, pode ser Canadá, que é a doutrina do vômito, o crente tem que vomitar para ser purificado, ou a igreja do riso, para ser batizado. Irmão, tem tanta doutrina, crenças e dogmas aí estranhos. A igreja espiritual é um organismo vivo, mas a igreja carnal é uma organização empresarial. Os crentes acusam os católicos de terem Vaticano e serem controladores da fé. Mas eu estou vendo católicos acusando os crentes que vocês também têm os seus Vaticanos, suas televisões, seus impérios, seus helicópteros, suas mansões em Miami. Há 12 anos atrás, eu fundei 4 congregações judaico-messiânicas. Aliás, 13. Um ano depois o Senhor falou, eu não te chamei para fazer Vaticano messiânico. Você vai cair na carnalidade deles, fazer convenção nacional? Vai agora você controlar todo mundo? Fique sabendo, está lá em Coríntios, a minha igreja é local. E ela é autônoma. Ninguém manda nela no seu Espírito Santo. O Senhor falou, emancipe e abençoa. Hoje, eles ligam para mim, estou indo lá encontrar com eles sexta-feira que vem, né?
nossa reuniãozinha. Eu não falo, não mando, não peço. Ah, mas você vai ter que falar. Não vou falar, eu não vou mandar. Dá o segredo para nós do crescimento, eu não vou dar. Por quê? Eu vou controlar. Se eu começar a passar, eu controlo. Aí vai começar eu ser o chefe. Aí eu vou virar bispo, cardeal, patriarca. Irmãos, diga misericórdia. Acordem, igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Juízo está chegando. Vai vir libertação para nós. Mas juízo também virá junto. Não há libertação sem juízo. E com isso começa pela sua própria vida. O dia que eu converti ao Senhor Yeshua, eu comecei a ser juiz para meus funcionários. Está certo? Agora, olha para o seu vizinho. Diga para ele, se a sua vida não está trazendo juízo a ninguém, é um bom sinal que você não converteu ainda. Bom, a igreja espiritual faz ministérios fundamentais. Vive, né? E a igreja carnal, ministérios pessoais. Não diferencia o pastor, evangelista, mestre, rabino quer dizer mestre. Não diferenciam. Tudo é pastor. E tem nomes que não são, né? Não quero falar muito não, mas tudo bem. A igreja espiritual faz discípulo de Yeshua. A carnal faz membros. Associados. Carteirinha. Né? Eu também já tive carteirinha, mas já aboli. Igreja espiritual promove o reino. A igreja carnal promove a própria denominação. Eu já bati em vários canais do evangelho. Por favor, dá-me, eu pago 15 minutos para ter um programinha. E eles perguntam, você é da nossa denominação? Não, então não tem lugar para você. Mas eu represento, sou seguidor de Cristo. Mas não é da minha denominação. Vai embora. Mas eu pago, não queremos seu dinheiro. Mas por quê? Antes eu achava porque eu era judeu. Não, eles fazem isso com todo mundo. Se não é da denominação, não entra. São poucas emissoras que abrem espaço para a denominação entrar. A igreja espiritual promove o reino, comunga com o corpo. A igreja carnal divide o corpo. Está certo? Que a hora que um diz que eu estou certo e o outro está errado, você já dividiu. Se eu disser que o catolicismo está com bases erradas, eu já dividi. Eu não posso dizer isso. Eu tenho que amá-los, respeitá-los e, se puder, instruí-los, amém. E se puder aprender com eles, você vai me julgar. Como eu gostaria de falar isso para os missionários. Quer pregar, evangelizar? Não pregue. Faça. Mostre o amor, como Yeshua fazia. Irmão, aprenda a respeitar o semelhante. Está certo? Por que eu criei um museu? Para combater a intolerância religiosa. Então eu não posso ser intolerante. Pelo fato de eu falar, mostrar erros, não quer dizer que eu estou sendo intolerante. Eu estou ajudando. Centralizada nos apóstolos, nos profetas, o outro centraliza em doutrina dos homens, apregou a união e a comunhão, a carnal apregou a divisão, baseada no dar, a outra é receber. Já viu isso, irmãos? Olha, se você veio aqui para receber, você está em lugar errado. Você veio aqui para aprender e para dar. Não retenha, diga ao seu vizinho, não retenha, dê. Passe para frente. A igreja espiritual está baseada na oração e na intercessão. A igreja carnal, na penitência e na caridade entre parentes. Entre aspas. Porque a obra não salva ninguém. Está certo? A igreja espiritual é sionista. E caminha para o lado do cumprimento profético. Retorno a Sião. Ajude Israel a ser sionista. A igreja carnal, adepta da teologia e da substituição, ignora Israel e as profecias. Não é assim? 80% das igrejas evangélicas ainda acham que ela substituiu Israel. 80% hoje, em 2013, no dia 30 de novembro. É tremendo, irmãos. Como tem que restauração já. A igreja espiritual comprometida com a restauração de todas as coisas. Atos 3, 21. E a igreja carnal continua cúmplice dos erros históricos do cristianismo. Cruzados, Inquisição, Holocausto, doutrinas estranhas à Bíblia. Está certo? E, finalmente, número 30, a igreja espiritual prega o reino vindouro e eterno. E a igreja carnal prega o reino de hoje e o terreno. Não é verdade? Põe na tela, agora vem a segunda revelação para vocês. Gênesis 41, não vou falar de sonho, não vou falar de vaca.
não vou falar de espiga de milho, isso aí você aprendeu na escola dominical, ou na escola sabática. Agora eu vou falar de revelação que você não aprende, nem todo dia. E eu tirei isso aqui de livro nenhum, nem essa primeira parte, nem essa que eu vou falar. Eu busquei sim, Senhor, dá-me a tua revelação, porque se o Senhor me chamou, o Senhor quer revelar. A tua palavra diz que o Senhor revela aquele a quem ama. E eu quero ser digno dessa revelação. O que eu vou falar aqui não é doutrina. Pode ser que eu esteja errado, mas eu vou falar. Já falei uma vez e dessa vez agora está melhor. Gente, não adianta estudar a Torá como o judaísmo estuda, sem ter uma revelação messiânica. Tem que ter uma perspectiva messiânica. Tá certo? Porque tudo converge, lembra os títulos, tudo converge para um cara chamado Yeshua, o Mashiach. Eu vejo José tipificando Yeshua. Eu não consigo estudar José sem ver Yeshua. Vamos ver alguma coisa. Por exemplo, José foi odiado e rejeitado pelos irmãos. Yeshua, idem. José foi vendido por prata. Yeshua, idem. José foi traído pelos irmãos. Yeshua, idem. José foi tentado pela mulher de Potifar. Yeshua, idem. Morreram no Egito. Moraram no Egito, Yeshua também morou. Preso, também foi. Libertou o seu povo. Reinou com 30 anos. Yeshua começa com 30 anos. Começa o ministério com 30 anos. Havendo José completar 30 anos, foi dado para ele o primeiro-ministro do Egito. Então, irmãos, casou-se com as nações para redimi-las e abençoá-las. Também aconteceu com José, casou com uma egípcia. Não é? Teve 2 filhos com uma egípcia, mostrando também que os irmãos vêm hoje agora, na porção de hoje. Hoje José vai se dar a conhecer a seus irmãos. E a grande revelação que eu tenho para vocês é uma hipótese, diga hipótese. Eu percebi que toda a estratégia para José se revelar a seus irmãos, José usa Benjamim. E eu falei, então tem segredo em Benjamim. Senhor, quem tipifica Benjamim? Se José tipifica Yeshua, quem é o irmão de sangue que tem o DNA dele? Quem pode... Eu vou arriscar de dizer o seguinte, eu vou suspeitar, em hipótese, que Benjamim representa o judaísmo messiânico. E por que eu vou falar isso? Uma grande revelação. Se eu estiver certo, vai mudar muita coisa daqui para frente. May I share with you? Posso compartilhar com vocês? Promete que não vai fazer uma seita, não vai distorcer minhas palavras. Eu falei hipótese. Mas olha que tremendo. José vai usar Benjamim, assim como Yeshua vai usar os judeus messiânicos. E vocês vão ver muita coisa. Hoje, o que acontece? Hoje, os judeus messiânicos estão espalhados entre as nações, inclusive Israel. Tem mais congregação judaico-messiânica em Israel do que no mundo. Israel são mais de 120, proporcional ao número de habitantes. O que acontece? Se o irmão de sangue de José era Benjamim, e José tipifica Yeshua, os judeus messiânicos são também de sangue, porque são judeus, e circuncisos de coração, porque isso que é o grande problema. Por que os judeus não reconhecem Yeshua como Mashiach, como Messias? Porque não são circuncisos de coração. Porque isso é espiritual, não é carnal. Então, vocês vão ver em Gênesis 43:5, que José usa Benjamim para se revelar aos irmãos. E ele começa, por exemplo, vou citar algumas coisas. Ele disse assim, em Gênesis 43:5, não vereis mais a minha face até que o meu irmão mais novo esteja aqui. Lembra que ele ficou com Simeão como garantia. Uma revelaçãozinha aqui, en passant. Eu falei, Simeão? Quem são os simeonitas? Os rabinos dizem que podem ser os sefaraditas, porque moravam na Espanha, e o profeta Obadias fala que aqueles que estão em Sefarad, na Espanha, voltarão para o Negev.
Então, alguns judeus, rabinos, né, dizem que pode os simeonitas ser os sefaraditas, pelo menos o povo que morava na Espanha. Não quer dizer que toda a Espanha foi sefaradita, né, o que veio da tribo de Simeão. E quem morava no Negueve, na época da Bíblia? Simeão. Simeão foi dada a porção das 12 tribos, a tribo que ficou com o Negueve. E, olha que interessante, se eu estiver certo, Deus vai usar os sefaraditas como garantia. O que José falou? Simeão fica aqui, vocês vão buscar meu irmão mais novo. Não falou meu irmão, porque eles falaram, olha, quem são vocês? Ah, nós somos, moramos lá em Canaã, temos um pai idoso, temos um filho mais novo e temos um que desapareceu. O irmão que desapareceu. Aí José, capciosamente, fala, então, para eu saber que vocês falam a verdade, vocês falam que vocês são justos. Ele falou, nós somos justos, nós somos retos. Irmãos, sempre assim, são crentes. São crentes. Aí ele fala, busque então, quero ver se você fala a verdade. Busque o seu irmão mais novo que você falou que existe. José sabia, porque a Bíblia fala que José os reconheceu. E eles falavam em egípcio, e os irmãos falavam em hebraico. José entendia o hebraico, mas os irmãos não entendiam o que José falava com os dispenseiros em egípcio. E aí ele deixa Simeão como garantia. Tem uma revelação aí que eu não sei ainda como evoluir, mas pode ser que o judeu sefaradita vai entrar no contexto dos marranos, voltando para Israel, vai ter um segredo de garantia aí, para Yeshua, José, aqui entre aspas, se revelar aos seus irmãos. Porque os judeus hoje não creem que Jesus é o Messias. Então, eu entendo que os judeus messiânicos foram os primeiros que conheceram Yeshua, não foi há 2000 anos atrás? Paulo, Pedro, João, todos eram judeus messiânicos, eram irmãos de Jesus, de sangue e também de coração. E agora, os judeus messiânicos conhecem Yeshua, não é? E Yeshua vai usar os judeus messiânicos nesse encontro. Lá em Gênesis 43:16, diz que o primeiro encontro de José com seus irmãos aconteceu quando Benjamim voltou. Eles comeram junto. E José fala, põe uma porção dobrada para aquele menino. E aquele menino era Benjamim. E José deu presente para o irmão. Ou seja, Yeshua vai presentear os judeus messiânicos. Yeshua vai presentear, vai dar presente, vai dar boa comida. O que é comida? A palavra de Deus. Por isso que eu falo, Senhor, eu sou digno de ter revelação, porque eu faço um papel muito importante, porque tem Israel de um lado e tem a igreja do outro. O judaísmo messiânico é uma ponte, eu caminho para os dois lados. Eu dificilmente penso que Deus vai usar os pentecostais para ganhar Israel para Yeshua. Dificilmente também penso que vai usar as igrejas históricas antissemitas para ganhar judeu. Não ganha, irmão. Você falou que é cristão, o judeu se fecha. Matou meu pai, matou meu avô, matou minha mãe. Quer dizer, não tem como reparar a história. Você não pode reescrever a história do jeito que você quer. Vai ter que fazer outra história. É que nem a lei do voo, Romanos capítulo 8. A lei do Espírito suplanta a lei do pecado, que gera para baixo e a lei do Espírito sobe. Mas é como um pássaro que voa. Quando o pássaro voa, ele está numa outra lei, mas ele não anulou a lei da gravidade. Tanto assim que o pássaro parar de bater asa, ele cai como uma pedra. Por quê? Ele está em outra lei. Assim eu vejo Yeshua fazendo, o Espírito Santo fazendo. Não vai ter que reescrever essa história de uma outra maneira, mas consertar no tempo. Por isso que eu não perco tempo com reforma de igreja. Porque eu acho que não tem jeito de reformar. Os erros são tão graves. Mataram tanta gente na Inquisição, no Holocausto, nos Cruzados, que não tem como sair fora desse sangue, a não ser reescrevendo uma igreja nova. E eu acho, eu estou falando essa palavra para julgar os judeus messiânicos, que estão aí querendo fazer um judaísmo retrógrado, litúrgico, seco, sem vida. Repense. Os próprios judeus messiânicos me acusam que eu sou muito igrejeiro. Eu falei, como? Se Israel é luz para as nações, eu expulso as nações da minha congregação? A sua congregação tem mais gentio do que judeu. Eu falei, tem mesmo, e eu posso expulsar os gentios? Por acaso a Bíblia não disse, o Salmo, Davi não fala, Israel, luz para as nações? Vai chamar todos os goim? Como eu vou então ser bênção para ele? Você não entra, para entrar aqui tem que ter equipar. Uai, que isso? Que coisa. Ô, irmãos, ou eu estou muito fora do meu tempo, ou eu sou um grande retardado. Porque não entendo nada das coisas.
Vamos continuar. Aí, o que acontece? O que acontece? Gênesis 44, 2 para encerrar. Lembra que José havia colocado dinheiro dentro do saco dos irmãos. Vai lá, traz seu irmão mais novo e colocou dinheiro no saco. Quando chegaram lá e abriram o saco, já nos acusou de espia. Agora vão nos acusar de ladrão. Vão ser escravos de José. Aí eles vêm, encontram com José, né, como eu falei, trazem Benjamim. Ele entra numa câmara, diz a palavra que José chorou, porque entendeu o propósito de Deus. Ele chorou quando viu o Benjamim, quando fez trazer o Benjamim, que trouxeram o Benjamim, e ele chora porque ele entendeu tudo que estava acontecendo. E ele queria se revelar aos seus irmãos. E aí, o que acontece? Em Gênesis 44, 2, José coloca dinheiro no saco, que já tinha colocado, e coloca o quê? Aqui está a minha tese maior, que eu falo que Benjamim pode ser os judeus messiânicos. Coloca uma taça de... Diga, Kassef, prata. E a prata na Bíblia fala da redenção. Quem que José incumbiu de se revelar aos irmãos como José, irmão deles de sangue? Benjamim. E o que ele fez? Uma taça de prata. E prata fala da redenção. Essas são as dicas bíblicas. E aí eles falam, ok, pode ir embora. Vocês têm os mantimentos, vocês agora são verdadeiros. José mandou embora. Mas José faz uma pegadinha. Ele põe a taça e depois que eles saem com Benjamim voltando lá, ele já sabia que seu pai era vivo, porque ele perguntou, e o vosso pai? Nosso pai ficou lá. Ele está ainda velho, mas bem. Aí José sabia, meu pai verdadeiro está vivo. E vai embora agora, leva mantimento para o vosso pai, e sai todo mundo, mas sai com a taça de prata dentro do saco de Benjamim. E aí vem um guarda imperial lá do Império Egípcio, perseguindo, e José fala, vai lá e revista e fala que alguém roubou meu cálice de prata. Aleluia. Aí chega, eles saem, diz a Bíblia que não muito distante do Egito, quer dizer, deram uma margezinha e manda a polícia, vamos falar assim na linguagem moderna, os policiais do Egito, inspecionar e falar, roubaram a minha taça. E aí, quando a polícia para, o povo no deserto fala, vocês roubaram a taça do imperador, como vocês podem fazer? Recebe o bem e quer fazer o mal? Diz a palavra. E aí Judá, um dos irmãos mais velhos de Benjamim, toma a palavra e fala, maldito seja esse que fez isso. Nós somos justos, nós somos homens fiéis ao nosso pai. Você não conhece nosso pai. E nós temos herança, temos promessa. E falou de si, a polícia falou, mostre os sacos. Aí Judá fala, se essa taça estiver aqui, que seja ele morto. Que seja ele preso, nós nos tornamos escravos do Egito, e esse que tem a taça morto. Abram os sacos. E o que acharam em Benjamim? A taça de prata. Todo mundo de volta para José. E agora na casa de José, olha irmãos, cada palavra da Torá tem um significado. Casa. Agora não foi lá no lugar onde ele reinava. Não, na casa. Fechado, na intimidade, no cenáculo. E eles tremendo. Agora somos espias e ladrões. E José chegou perto deles. Vamos adiantar um pouquinho. Pega a sua Bíblia para encerrar, vai. Agora. Gênesis 44. Judá fala, versículo 9, aquele dos teus servos com quem a taça foi encontrada, morra, e ainda nós seremos escravos do meu Senhor. E aí, no versículo 16, respondeu Judá, que diremos ao meu Senhor? Que falaremos? Como justificaremos? Descobriu Deus a nossa iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos do meu Senhor, tantos nós como aquele em cuja mão foi encontrada a taça. E aí, no capítulo 45, no verso 3. O que aconteceu?
aconteceu o seguinte. Disse então José, lá no cenáculo, na casa dele, aos seus irmãos. Eles tremendo, eles na mão 100% de José. Eu creio que Yeshua vai colocar os judeus 100% na mão deles. Deus não vai dar esse privilégio de uma igreja histórica a salvar Israel. Você pode orar por Israel, você pode orar por esse dia, mas segundo a revelação do senhor Marcelo, o próprio Yeshua vai se incumbir de salvar os seus próprios irmãos. E vai usar o Benjamim, os judeus messianos, aqueles que já estão com a salvação, com a redenção. E aí José disse a seus irmãos, eu vou ler em hebraico, Ani e Yosef. Eu creio que naquela hora, José tirou aquela barbinha postiça, tirou aquele turbante egípcio, tirou aquele colar de faraó, tirou aquela medalha daquele besouro pregado na coisa. Tirou aquilo. Ele tinha as sobrancelhas pinçadas como egípcio, né? Aquele troço todo maquiado. Que ele era o primeiro-ministro, representava o faraó. E ele falou, Ani Yosef. E, versículo 3, e seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante deles. E José disse mais aos seus irmãos, chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu, Ani Yosef, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Lembra que antes de José se revelar a ele como irmão, eles, através de Judá e de Rubens, já estavam falando, sabe por que está acontecendo isso conosco? Porque nós matamos o nosso irmão. Então, os judeus vão conhecer a quem traspassaram. Está lá em Zacarias 12. Os judeus vão entender, 2000 anos serão cegos, porque cegaram os olhos, tamparam os ouvidos, para que não visse o Messias. Sabe para quê? Na minha opinião pessoal, para Deus Pai dar ao seu próprio Filho o privilégio de colocar os judeus em suas mãos. José disse a seus irmãos, chegai-vos a mim, vos peço. Chegaram, e ele prosseguiu, Ani Yosef, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Versículo 5, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá. Porque para preservar a vida, a palavra aqui é semente, esperma, para preservar a vida, a redenção, para preservar Yeshua, que viria da tribo de Judá, é que Deus me enviou diante de vós. Versículo 6, eu encerro, porque já houve, agora a revelação, já houve 2 anos, diga, 2 anos, diga, 2 anos, diga, 2 anos de fome na terra, estavam 7 anos de tribulação. Quando é que Yeshua possivelmente vai fazer isso com os judeus? No 2º ano da grande tribulação, ou da tribulação, né? E ainda restam 5 anos. Olha que a Bíblia frisou 2, ainda põe o 5 para mostrar que é 7. E aí ele fala que não haverá lavoura nem cega. Então, meu irmão, aqui está escrito, Deus enviou-me diante de vós para conservar-vos descendência na terra, para guardar-vos em vida, para que houvesse um grande livramento. Não será assim na tribulação? Não será assim em Apocalipse 3, que diz lá no 12, que haverá aprovação, mas os salvos, não mal nenhum nos causará, será preservado o salvo. Os crentes imaginam que já foi arrebatado, mas eu não penso assim. Sabe por que os crentes acham que vai ser arrebatado Israel, raça ruim, fica para sofrer na tribulação? Porque eles se sentem o Israel de Deus. Então toda profecia que está ligada a Israel, o povo judeu, se a igreja entende como dela, então pode ir embora amanhã. Aí a doutrina pré-tribulacionista faz sentido. Mas se você estuda a Torá, ela não faz sentido, porque Deus só tem uma família. Dá um close aqui, Daniel. Judeus e gentios, a família de Deus. Deus, por acaso, vai arrebatar os galhos e deixar a raiz? Deus arrebata os galhos que são os gentios crentes, a igreja, e fica o judeu para sofrer? Irmãos, eu não entendo essa cabeça divina nem da igreja. Se é que isso é divino, que eu falo que não é. Na minha opinião, não é. Efésios 2,19, Deus tem um segredo. Os últimos serão os primeiros. Porque os primeiros serão agora os últimos. O que é isso? O judeu foi o primeiro.
Paulo, João, Pedro. Mas agora Deus tampou os olhos dele, espalhou o evangelho em todas as nações, Romanos 11, 26, e assim todo Israel, e assim pregará o evangelho em todas as nações, haverá a plenitude dos gentios crentes, claro que não é gentio macumbeiro, nem assassino, é os gentios crentes, a igreja, e aí quando os gentios estão em plenitude, e essa plenitude eu tive uma revelação numa igreja batista que pregava mês passado, a plenitude é a plenitude de conexão, de enxerto a Israel. Essa plenitude de enxerto, de entender todos os propósitos divinos, quando a igreja gentílica entende isso e para com esse evangelho barato da prosperidade, por exemplo, aí começa Yeshua voltar. Yeshua vai voltar espalhando a igreja gentílica em plenitude, conectada com Israel, e agora o que ele fala, Romanos 11, 26? E então Israel será salvo. E no versículo 28 ele fala, então de Sião, depois que Israel é salvo, depois que Yeshua se revela aos seus irmãos judeus, e aí virá de Sião um libertador. Ou seja, aí Yeshua vai cumprir o papel messiânico da segunda vinda para implantar o reino dos céus. Amém? Irmãos, você teve uma grande oportunidade de pegar essa revelação. E se eu estiver certo, abençoe Israel. Abençoe o judaísmo messiânico. Pegue esse ministério da restauração, viu? E espalhe para Niterói, para o Rio, para São Gonçalo, lá para Quixaramubim do Ceará, Caicó, Seridó. Irmãos, espalhe a visão, porque, olha, se nós restauramos a igreja, você está abreviando a vinda de Yeshua. Então, ore pelo judaísmo messiânico. Ore para que nossos irmãos judeus messiânicos não façam as suas doutrinas separatistas. Se um judeu messiânico falar que a igreja é Babilônia, ele já virou seita, porque está fora do contexto. Porque Deus está trabalhando com a igreja. Deus está trabalhando com os gentios, que é o peixinho, né, o símbolo do peixe, os gentios. E trabalhando com a menorá, que são os judeus. E nós estamos juntando. Pode chamar meu opositor de judaizante como você quiser. Se eu cumpro o propósito de Deus, não importa o que você pensa de mim, como você me julga e me avalia. Está certo? Se na Bíblia tivesse escrito, e todo judaizante vai para o inferno, aí o Marcelo estaria no inferno. Mas, o que eu vou fazer aqui? Tem um não-judeu aqui me ouvindo. Tem um não-judeu me ouvindo pela internet. Eu vou falar para celebrar as festas pagãs? Eu vou mandar esse povo entender a Bíblia fora do contexto judaico? Então, se entender a Bíblia no contexto judaico é judaizante, eu quero ser judaizante. Amém? Eu quero enxertar, a igreja foi enxertada e ela não pode participar da seiva? Me mostra que enxerto biológico é esse, que pega uma planta que Paulo fala que era mato, e põe na oliveira, que é Israel, e agora o mato passa a receber a seiva de Israel. Para quê? Para ficar enxertado e dando flor? Como? O que importa, para que o enxerto? Para receber a mesma seiva do oliveira. E quem é a oliveira? Israel. Por isso, Zacarias 8 fala, no final dos tempos, pegarão, me dá meu talite aí, por favor. Pegarão num tzitzit, na orla de uma roupa de um judeu. Essa orla aí é o tzitzit, que é justamente esse cordão. E as nações falarão, dá-me do vosso Deus. Ensina-me sobre o teu Deus. Agora, esse judeu é messiânico, não é não? Você acha que é um judeu que crê no espiritismo judaico? Ou que crê que o Rabino Shinertz é o Mashiach? Ou que Shabbatai, o Bar Korba, foi o Messias de Israel? Ou esse judeu que vão pegar vai ser um judeu messiânico? Amém? As nações vão buscar. Uma menina argentina que me viu pregando lá numa igreja batista disse, dá-me do seu manto. Eu falei, não posso. Deixa eu levar. Eu falei, não posso. Eu sou argentina. Eu falei, então vai a mercar em Buenos Aires. Muitas lojinhas que vão vender isso. Mas o meu você não leva. Tá certo? E eu pensei nisso. Eu já queria tocar. Porque, sabe, ali há uma verdade. Ali há algo que está brotando de uma fonte de águas limpas. Irmãos, nossa igreja não está preocupada com dinheiro. Falando do azul celestial. Falando que há uma esperança. Há uma salvação.
Há uma igreja vencedora de Apocalipse. Aquele que vencer sentará do trono para julgar as nações. Aquele que vencer será elevado como santuário do meu Deus. Amém? E esse que vencer, sabe quem é ele? Judeus e gentios em Cristo. Efésios 2,19. E a família de Deus. Olhe para o seu vizinho e abençoe o seu vizinho. Evarechecha Adonai vishmerecha. Yae Adonai palanavlecha vihuneka. Isa Adonai panavelecha veyasem lecha shalom.